Normalmente, com o final do ano a aproximar-se, fazem-se retrospectivas. Calma, que ainda não estamos nessa fase. Aliás, o diretor executivo do SNS adotou uma nova modalidade, carregou no botão prospectivo e logo avisou que este mês de novembro tem tudo para ser o pior mês dos 44 anos de Serviço Nacional de Saúde. E cá estamos, no meio de um braço de ferro entre médicos e governo. Jogada da semana vai ser esta, na segunda parte. Temos para já dados e cartas na nossa mesa de jogo. Estamos fora do baralho, como sempre, com a Susana Peralta, o Luís Aguiar Conraria, o Jorge Fernandes, o João Marcos de Almeida e comigo, Vanessa Cruz. Em cima da mesa, uma carta de ouros brilhante para começar, e é uma carta de ouros, Susana Peralta, para o negócio da EFASEC. É ou não ruinoso, recorrendo aqui à expressão que o líder do PSD escolheu para classificar esta venda aos alemães da Mutares? Então, não, quer dizer, o que é ruinoso é meter dinheiro em empresas falidas. Isso é efetivamente ruinoso. Uma vez que o Estado português decidiu em 2020 meter dinheiro na EFASEC e parece que já lá enterrou 132 milhões em capital, mais 85 milhões em garantias. Já agora, garantias é o quê? É o Estado a dizer que garante compromissos desta empresa e, portanto, isso para nós é um passivo, para nós contribuintes, no sentido em que se algum dia esse dinheiro tiver que ser usado, por exemplo, para pagar a credores ou assim, sendo o Estado garante, é como as pessoas que são fiadoras num contrato de arrendamento, não é? Toda a gente percebe o que isso quer dizer. Portanto, o Estado português já lá enfiou o dinheiro e isso é que foi ruinoso. Agora, vamos lá ver. Eu não sei se esta venda agora é ou não é uma boa venda e acho bem que se faça a tal Comissão Parlamentar de Inquérito. Sou a favor dessa solução. Mas não faço ideia o que é que isso vai dar. E já agora, e é óbvio que sendo a venda um pouco obscura, nós não sabemos bem os detalhes e tal, temos o Ministro da Economia a dizer que isto é ótimo, que é um dia feliz para o país, mas quer dizer, sem nós sabermos os detalhes das outras empresas que potencialmente quereriam comprar a EFASEC e exatamente o que é que está neste negócio e as razões pelas quais foi escolhida esta empresa alemã, nós não podemos garantir que este fosse o melhor negócio. Agora, uma coisa eu posso garantir, não é por este negócio incluir uma injeção do Estado de 160 milhões de euros, que compara com uma injeção de capital de 15 milhões de euros do novo dono e de 60 milhões de euros em garantias. Portanto, o Estado está objetivamente a pôr mais dinheiro na empresa do que a empresa que está a comprar, do que o fundo que está a comprar a empresa, portanto a EFASEC. Não é por isso que isto é um mau negócio. Porque, de facto, quer dizer, nem sempre é fácil, ou raramente é fácil, vender empresas por um preço extraordinário quando se trata de empresas falidas e cheias de problemas e cheias de esqueletos no armário, como é o caso da EFASEC e já agora, como também é o caso da TAP. Portanto, eu acho que há aqui um problema, há aqui um vício no debate que é esse, que é não é porque nós não recuperamos o dinheiro todo que lá enfiamos, ou até não é porque nós estamos a lá meter mais dinheiro do que o comprador, que isto se torna um mau negócio. Isso, obviamente, levanta a questão importantíssima. Eu não estou a questionar a questão, a necessidade de investigar e de ir ao fundo deste problema. Mas não é por isso que isto é um mau negócio. Pronto, e portanto eu acho que não era mau que de uma vez por todas nós pensássemos que o dinheiro do Estado faz muita falta para coisas muito essenciais. Vamos, aliás, falar do SNS na segunda parte. Exatamente, temos um bom exemplo aí. Como o dinheiro do Estado não é infinito, dizer, parem lá de tentar salvar. Porque é que a EFASEC há de ser estratégica? Porque uma grande empresa industrial e não sei o que é estratégia? O que é que não é estratégica? Olha, estratégica era certamente ter urgências a funcionar. Deixa-me só citar aqui o Presidente da República, porque tem muita piada. Ele teve uma frase para a EFASEC semelhante à que tinha tido para a Jornada Mundial da Juventude, agora que eu li hoje de manhã no Eco, e que diz assim: acho que está aquém daquilo que nós ao longo do tempo sonhámos e pensámos e admitimos que fosse possível para a EFASEC. Eu sempre sonhei que a melhor coisa que se podia fazer com a EFASEC era não meter lá dinheiro nenhum, proteger obviamente os trabalhadores sempre, dar sempre o maior apoio às pessoas para não só não passarem mal, como poderem reconverter as suas carreiras, etc. Portanto, aí não se devia poupar dinheiro. Portanto, mas isto mostra realmente o sonho e o que pensámos e admitimos. É uma espécie de há aqui um sebastianismo nesta loucura de investir nestas empresas estratégicas falidas que só pode dar em porcaria, só pode levar a perdermos dinheiro. E pronto, e o que está a acontecer é que efetivamente estamos a perder dinheiro. João Marcos de Almeida, também sonhas com a EFASEC? Não sonho nada com a EFASEC. Conta-nos os teus sonhos, João Marcos de Almeida. Isso dava para 2 programas especiais. Só 2? É o especial Natal.
Eu queria dizer uma coisa, mas depois acrescento para duas. Eu concordo no essencial com a Susana, não concordo com 2 pontos. Um foi que, quando ela disse não se investe dinheiro em empresas falidas. Eu concordo em absoluto que o Estado nunca devia ter investido dinheiro nenhum na Infasec, não se devia ter metido na Infasec. A Infasec, primeiro, era uma empresa privada, não é estratégica. E agora, há fundos e há quem consiga recuperar empresas falidas, mas são do setor claro, privado. claro. Desculpa, Sim, eu estava a falar de dinheiro eles- público. Eu estava a falar de dinheiro eles- público. E eles que metam o dinheiro, Não, eles com certeza, tentem João, salvar a óbvio, Infasec. óbvio. Não tem que ser o Estamos de governo acordo nem o nisso. dinheiro de contribuintes a salvar a Infasec. A segunda coisa é que eu também acho que não se pode comparar a Infasec à TAP. Eu acho que no fundo a Susana não comparou porque depois disse que depois fez uma diferença. Agora, apesar de tudo, a TAP tem uma importância estratégica que a Infasec nunca teve. Mas depois há outro ponto aqui que eu acho que é importante. Rapidamente. É que isto também é uma lição para a busca de investidores apoiados por dinheiro que tem origens muito duvidosas, de governos, de países que gerem a sua economia também de um modo muito duvidoso. Neste caso, Isabel dos Santos de Angola, mas há outros exemplos, e não só de Angola, e é preciso ter muito cuidado quando se escolhe estes investidores para empresas portuguesas, porque está sempre dependente de situações políticas que nenhuma empresa em Portugal, nem sequer o governo português, controla. E a IFASEC é um exemplo disso. Portanto, tivemos aqui um semi-trunfo, vá. E vamos de negócio em negócio, neste Fora do Baralho, e este próximo negócio merece uma carta de paus para ti, Luísa Aguiar Conraria, o processo de reprivatização da TAP, não propriamente o processo em si, a tua carta é mais aqui para Marcelo Rebelo de Sousa, que votou o diploma do governo, está, e vou utilizar uma expressão que já usámos aqui num Fora do Baralho há uns tempos, está a engonhar o Presidente? Está a enganhar e pode ter consequências negativas, nomeadamente culminar com a não privatização da TAP. Quer dizer, o motivo do veto é a questão de... É uma palavra que fica bem, que é queixar-se da falta de transparência e dizer que as negociações não estão a ser... e que as regras não são conhecidas com transparência. O problema é que é difícil fazer isto agora e acho que estamos a exigir transparência cedo demais. O segredo é a alma do negócio. Exigir já toda a transparência e obrigar o Governo a pôr todas as cartas em cima da mesa é basicamente tirar-lhe todo e qualquer poder negocial. No fim, claro que no fim, as coisas têm de ficar claras. E no fim tem de haver transparência total sobre o acordo a que se chegou e quais as condições de venda e quais é que são as responsabilidades que ficaram para o Estado e quais é que foram as garantias que o Estado conseguiu. Agora, neste momento, isto apenas serve para enfraquecer a posição do Estado. Um exemplo muito simples. Costa, já à custa desta brincadeira, já teve de dizer que a questão do hub em Lisboa é absolutamente essencial. Portanto, ao dizer isto, está basicamente a dizer que não vai poder vender à Ibéria, porque a Ibéria, evidentemente, que tendo aqui Madrid ao lado, não faz sentido ter um hub em Lisboa. Mas ao dizer que não vende à Ibéria, implicitamente, está a dizer à Lufthansa que tem menos um concorrente importante e, portanto, a Lufthansa agora tem de oferecer um preço mais... Já não precisa oferecer um preço tão alto. Quer dizer, e depois, claro, depois a consequência disto, pois como nós somos um país muito rico, e nunca, para nós nunca é importante o preço, não é? Nunca são importantes os custos. Quando um ministro diz que é necessário tratar pessoas ao mais baixo custo, é um grande escândalo porque está a pôr os preços à frente das pessoas. Mas quem disse que o preço não interessava foi o António Costa. Foi o exatamente. Nunca o devia ter dito. É uma falta de respeito para os portugueses. João, sim, é o que eu estou a dizer. É exatamente o que eu estou a dizer. Para nós nunca interessa o preço. O preço nunca é relevante. E depois vamos andar a impor condições tontas. Porque o preço não interessa. E por exemplo, ainda há 2 ou 3 dias houve uma reunião dos ministros de negócios estrangeiros de Portugal e da Índia e já saíram dessa reunião a falar que devia haver voos diretos de Lisboa e Índia. Quer dizer, com um bocadinho de sorte, lembram-se de pôr como critério que tem de haver voos diretos de Portugal e Índia. Quer dizer, o que obviamente é um disparate porque não faz sentido, porque entre Portugal e a Índia fica toda a Europa e, portanto, é obviamente que as escalas são feitas nos outros países europeus e não em Lisboa. E, portanto, nós corremos o risco de
com esta história de exigir transparência, de exigir que o governo deixe claro quais são as condições, é que depois o governo começa a impor condições e mais condições e mais condições, porque nós realmente nunca nos interessa o preço é sempre o menos importante, somos um país muito rico, e depois, claro, as condições são impossíveis de cumprir, se exigirmos transparência, depois nenhuma empresa vai conseguir cumprir aquilo, e portanto, no fim, estás a dar força às pessoas que são contra as privatizações da TAP. E é bom que nos lembremos que quem é contra a privatização da TAP não é só o Bloco de Esquerda e o PCP. É também uma parte importante do PS. E se esta parte importante do PS chega ao poder, acabou-se a privatização da TAP. E caramba, perdemos mais uma oportunidade de nos vermos livres disto. Portanto, aqui a TAP ainda aposto que ainda vai dar muito que falar em próximos Foras do Baralho. É uma carta de pausa aqui deixada pelo Luís Aguiar Conraria e agora vem uma de espadas, João Marcos de Almeida, e no teu caso é para o Conselho dos Direitos Humanos da ONU, pela escolha do Irão para presidir ao Fórum Social do Conselho, que tem como incumbência, por exemplo, questões de igualdade de género. Exatamente, quer dizer, portanto, não é preciso dizer mais nada, pois não? Quer dizer, eu, aliás, vou ser muito curto. O Irão já foi tema muitas vezes aqui no Fora do Baralho, Não, portanto quem nos ouve, mesmo que não estivesse a par da atualidade. Escolher o Irão para liderar um fórum, portanto, o Irão não vai ter, o termo em inglês é ser o chair, não do Conselho das Nações Unidas, do Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, mas de um fórum social organizado por esse Conselho, em que um dos temas que vai discutir é a igualdade entre homens e mulheres, a igualdade de géneros. Como é que é possível escolher o Irão para discutir esta questão? Quer dizer, isto é gozar com o mundo inteiro. Isto é gozar com as mulheres de todo o mundo, neste caso, sobretudo com as iranianas, e com as mulheres de todos os países, e há muitos que não têm os seus direitos reconhecidos, pelo menos num plano de igualdade com os homens. Quer dizer, como é que se pode levar a sério essas instituições das Nações Unidas? Eu, há bocado, havia uma grande curiosidade sobre os meus sonhos. Eu vou confessar Houve uma altura que eu sonhei que António Guterres poderia acabar com as Nações Unidas. Infelizmente, ele não vai conseguir acabar com as Nações Unidas, o que seria ótimo, não é? Porque as Nações Unidas é uma fonte de problemas e não resolve nada, quer dizer, é uma coisa impressionante. E isto é mais um exemplo que não podemos levar as Nações Unidas a sério. Quer dizer, eu quando vejo as fotografias de António Guterres com o presidente do Irão, depois da escolha do Irão para ser escolhido, para liderar este fórum social, quer dizer, eu não entendo, não consigo entender. Mas as Nações Unidas têm um papel importante, por exemplo, em termos humanitários. Isso levava a uma grande discussão que não vamos ter aqui. Eu só falei de um sonho. Às vezes também tenho sonhos que não são muito bons. Mas achas que o mundo era melhor sem? Levaria a uma grande discussão. Não, mas acho que era preciso uma reforma absolutamente radical das Nações Unidas. Este é o verdadeiro sonho. É uma reforma radical das Nações Unidas, provavelmente tão radical como do Serviço Nacional de Saúde, que vamos discutir na segunda parte, mas isso fica para outra, isso não interessa, fica agora não interessa. Ficam estas espadas, o que me choca é a escolha do Irão para este fórum social para discutir o tema da igualdade entre homens e mulheres, e isto reforça, o tal tema, que é difícil ter um respeito pelo sistema das Nações Unidas quando fazem escolhas deste tipo. E há muitos outros exemplos que nós poderíamos usar. E é lamentável porque é as próprias Nações Unidas que estão a tirar prestígio a si próprias. Temos agora uma carta de paus, Jorge Fernandes, vamos até a Espanha, Pedro Sánchez e o processo de investidura, já há acordo formalizado com a esquerda republicana da Catalunha, com os Juntos a coisa ainda não está certa, mas para lá caminha. Sim, o acordo está praticamente fechado. A questão que se impõe é a que custo, não é? Ao contrário daquilo que Sánchez disse, este pacto entre o governo e o Junts não visa acalmar a Espanha politicamente, nem resolver o problema, digamos, político e social da questão catalã. Por um motivo absolutamente simples. Quando existem este tipo de pactos políticos, ambas as partes têm de ceder qualquer coisa. Ora, neste caso não houve qualquer cedência por parte dos independentistas. Sánchez ofereceu uma amnistia para todos os envolvidos na tentativa de golpe de Estado e de sedição de 2017. Ofereceu ainda um perdão da dívida da Catalunha na ordem dos 15 mil milhões de euros, cerca de 20% da dívida pública, passa a ser assumida pelo Estado Central, deixando outras regiões, claro, naturalmente descontentes, não é? Especialmente as regiões mais pobres, e ainda mais umas coisas menores que não têm grande interesse. Agora, esperar-se-ia que do outro lado houvesse qualquer cedência para além digamos,
do apoio ao governo de Sánchez e esperar-se-ia, nomeadamente, que as elites políticas envolvidas no processo catalão renunciassem à sua luta, quer dizer, e partissem de facto para uma calmia da situação e, no fundo, pusessem a independência de lado no imediato e que não lutassem por referendos, etc. Agora, todos os envolvidos disseram já que a luta continua, que não renunciam a qualquer instrumento de luta, incluindo a organização de um referendo eventualmente ilegal. Portanto, na verdade, houve um pacto supostamente feito para pacificar a questão catalã, houve cedências por parte do Governo Central e a única coisa que tivemos foi o apoio para a única coisa que o país ganha, enfim, aqui depois depende muito da perspectiva, é a continuação de Sánchez como Primeiro-Ministro. E, portanto, Sánchez coloca o Estado de Direito à beira do abismo, completamente, ignora todas as boas práticas democráticas e jurídicas para se conseguir manter o poder, porque do outro lado do pacto não há rigorosamente cedência nenhuma. E isto é complicado e vai acabar muito mal, porque haverá certamente uma grande reação orgânica da direita, não só na rua, mas institucionalmente, e a polarização crescerá ainda mais. Daí essa carta de paus. Uma carta extra aqui tua, Susana Peralta, 20 segundos, é a carta da carochinha e é para Miguel Sousa Tavares. É quem quer casar com a carochinha, que é bonita e formosinha, mas neste caso eu atribuía ao Miguel Sousa Tavares o lugar do João Ratão, que depois cai no caldeirão. E está tudo dito, a jogada da semana já daqui a pouco. Multiplicam-se os relatos sobre a gravidade da situação no Serviço Nacional de Saúde, nos noticiários, nas entrevistas, nas páginas dos jornais. O pior mês é, de resto, o nome de um novo podcast da Rádio Observador, com descrições na primeira pessoa de médicos no terreno sobre aquilo que se está a passar. E aqui no Fora do Baralho o que fazemos é jogar a análise política. Susana Peralta, como é que, com o maior orçamento de sempre para o Serviço Nacional de Saúde e a aposta numa direção executiva para ajudar o Ministério, como é que com isto tudo podemos ter o pior mês no SNS? Bem, eu acho que não, a resposta a essa pergunta não é assim tão fácil como parece, porque de facto muitos dos problemas que estão neste momento a afligir o Serviço Nacional de Saúde são problemas que têm uma dimensão de prazo, não é? Ou seja, que se foram acumulando no sistema e que nunca foram sendo resolvidos, como por exemplo a manifesta falta de mão de obra, mas que não é só a falta de mão de obra, já lá vou. E isso obviamente nem nenhum CEO, por muito competente que seja, nem nenhum ministro consegue resolver de um dia para o outro, até porque já agora há setores onde tu podes colmatar as faltas de mão de obra muito mais facilmente recorrendo à imigração. Setores como a saúde e a educação são setores onde a capacidade de comunicar, bom, na educação ainda mais, portanto aí mas eles têm que falar português. Em saúde, obviamente, que já todos nós fomos atendidos por médicos, por exemplo, que falam espanhol, e obviamente que é possível a comunicação, mas quer dizer, não podes ir buscar um médico turco, por exemplo, não é? Ou sírio, porque sem aprender o mínimo português. Portanto, de facto, há aqui especificidades destes setores que levam a que esta escassez de mão de obra não seja possível de colmatar com a maneira mais evidente sempre de todas, que é tipicamente a imigração. Dizia eu que há estes problemas a prazo, há de facto uma concorrência do setor privado na atração dos quadros qualificados do Serviço Nacional de Saúde, quer dizer, que é indesmentível. Eu não estou com isto a criticar o setor privado e certamente ainda menos a criticar as pessoas que fazem essa opção por condições de vida que não são apenas salariais mais simpáticas, também tem muito a ver com a maneira como é organizado o próprio trabalho no setor privado e no setor público, tem a ver até com a própria vetustez dos nossos hospitais públicos, não é? Aqui todas as pessoas, quer dizer, eu por exemplo sou utente, tenho a sorte de ser utente do privado e também do público, quer dizer, não se compara quando a pessoa, por exemplo, vai fazer certos exames ao setor privado, a própria arquitetura do edifício está montada de uma maneira que facilita imensa a logística do trabalho, a iluminação, quer dizer, tudo aquilo está oleado de uma maneira em termos de organização, que é proporcionada pela arquitetura também,
que faz com que, de facto, o trabalho dos médicos seja muito mais agradável a vários níveis, não apenas salarial, mas obviamente também salarial. Portanto, essas questões são questões que se vieram acumulando no sistema há vários anos e que, de facto, nenhuma varinha mágica de nenhum CEO, por mais competente que seja, conseguia resolver. Depois, também me parece que houve várias coisas que, entretanto, foram sendo feitas no Serviço Nacional de Saúde, sei lá, tem estado a desburocratizar, peço desculpa, a questão da renovação das receitas, dos medicamentos, dos doentes crónicos, ou a questão das baixas poderem ser, essas coisas que a pessoa, quer dizer, que ocupavam, que é absurdo, não é? Tu tinhas médicos nos cuidados de saúde primária a passarem horas do dia deles a fazer, cuidados de saúde primários, peço desculpa, a passar receitas, por exemplo, receitas repetidas, coisas que se sabia que eram precisas, em vez de estarem a ver doentes. Depois tens médicos no serviço de urgência a ver doentes não urgentes porque os cuidados de saúde primário também não conseguem responder, e isto tem a ver com os tais problemas da organização. Portanto, a escassez de mão de obra não é só escassez, também é má afetação da mão de obra que há no sistema, e portanto tem havido essas medidas, e está a haver a famosa reforma dos cuidados de saúde primário, que quando eu olho para aquilo e quando falo com colegas meus que percebem de economia da saúde, me dizem que muitas daquelas coisas fazem bastante sentido, uma integração até dos próprios sistemas de informação, quando tu crias as tais unidades de saúde locais, em que tu, quando vais ao teu centro de saúde, o médico tem acesso a, não sei se toda a informação, ou pelo menos parte dela, da tua última visita ao hospital, e tudo isso são ganhos de eficiência que levam a que as pessoas depois percam menos tempo, que já agora se gaste menos dinheiro, se calhar repetir exames e não sei o quê, e que podem a prazo trazer benefícios. Portanto, eu acho que não havia grande milagre para este CEO e este Ministro da Saúde conseguirem fazer ao longo de um ano, o que não desculpa os atrasos nos estatutos, nos atributos dados ao CEO, nos próprios meios que foram colocados à disposição desta equipa. Portanto, no meio disto tudo e no meio desta urgência, teria sido ainda mais urgente pôr as coisas, olear a máquina mais depressa, e de facto a máquina foi oleada lentamente. E também me parece que desde que este CEO entrou, que tem havido esta questão da fusão dos serviços de urgência, no fundo concentrar tudo num hospital e não sei o quê, quer dizer, eu não percebo como é que já não se pensou já numa maneira mais estrutural de fazer isto, em vez de continuarmos com esta ideia que estamos permanentemente a tapar buraquinhos nesta coisa das urgências. Eu acho que eu não estou aqui a desculpar, agora eu acho que muito daquele trabalho é um trabalho que se vai ver a prazo e que não vale a pena nós estarmos com a esperança que isto se resolvesse este ano, porque obviamente não se ia resolver. A Susana Peralta aqui a dar vários exemplos de organização e de gestão, e de resto Jorge Fernandes, António Costa assumiu no debate da aprovação pela maioria absoluta do Orçamento do Estado esta semana, assumiu que os problemas do SNS são mais de gestão do que de orçamento, de dinheiro. Aqui chegados a este pré-anunciado pior mês, o Primeiro-Ministro devia dar a cara pelas negociações que estão em curso entre Governo e sindicatos? A Susana tocou aqui num ponto que, na minha opinião, é central. Isto são problemas acumulados e, naturalmente, não começaram no mês passado. E por isso é que, ao longo dos últimos anos, António Costa é Primeiro-Ministro há 8 anos e vinha sempre dizendo que sempre que ouvia falar de reformas estruturais ficava arrepiado, porque António Costa nunca foi alguém ou um Primeiro-Ministro que quisesse pensar o país ou problemas setoriais a prazo, com organização, com ideias, trazendo gente competente. António Costa sempre foi alguém que navegou à vista e, portanto, agora os resultados, passando o pleonasmo, também estão à vista. Sendo que agora houve este fator surpresa também das escusas a multiplicarem-se, as escusas dos médicos em fazerem mais horas extras. É evidente que depois de tudo isto há aqui uma conjugação de fatores perdão, que vão muito para além daquilo que qualquer político pode prever, mas de facto, do ponto de vista político, dada a dimensão daquilo que estamos a falar e da centralidade do SNS, até como elemento de redistribuição de recursos e de inclusão social, porque há muitas pessoas em Portugal que infelizmente, por vários motivos, só podem recorrer ao Serviço Nacional de Saúde. António Costa obviamente que tem que dar a cara e tem que ser ele a liderar negociações, até porque em muitos casos, enfim, eu não tenho conhecimento técnico remotamente sobre a economia da saúde, mas existem evidentemente muitos casos aqui em que haverá problemas em que as decisões terão que ser tomadas a um nível superior e que o Ministro da Saúde sozinho pode não
não ter a capacidade ou até o poder de dar determinado tipo de garantias ou oferecer determinado tipo de benefícios. Portanto, provavelmente isto implicará uma conjugação de esforços entre a saúde, as finanças, a própria administração pública, portanto, e Costa é a ponta do triângulo, ou enfim, que une tudo isto, não é? E, portanto, sabemos bem a discussão que houve quando Marta Temido fez o fim-capé para a utilização quase exclusiva de recursos públicos, quer dizer, e de alguma maneira, se calhar isso foi um fator que na altura António Costa e Temido e os seus parceiros da Geringonça quiseram levar a coisa para um certo caminho e agora estamos a ver em parte as consequências disto. Agora, politicamente, António Costa tem que dar a cara, até porque há aqui um ponto fundamental, que é o seguinte: os portugueses, quando estamos a gastar cada vez mais dinheiro no serviço de saúde e cada vez temos um serviço público pior, devido a má gestão, má organização, deficiências na definição política, enfim, o que seja. Agora, só o Primeiro-Ministro, até porque é ele que tem a continuidade de governo, quer dizer, o Ministro da Saúde, apesar de tudo, foi alguém que chegou lá há relativamente pouco tempo, o CEO da Saúde está lá há menos de um ano. Portanto, António Costa é a pessoa que está lá já há 8 anos, e esta semana, de resto, e termino já aqui, houve uma coisa absolutamente extraordinária no Orçamento de Estado, que foi quer o Ministro da Saúde, quer alguns deputados do PS a dizerem que a culpa era do Passos, portanto, que teria havido um conjunto de medidas relativamente às horas dos médicos e alguma organização. O Passos qualquer dia vai ser substituir o Dom Afonso Henriques como fundador de Portugal. Não, mas foi absolutamente extraordinário, João. Foi fascinante. O tipo, a dada altura, diz: não, porque houve, dirigindo-se ao PSD, houve um conjunto de medidas relativamente aos médicos que foram tomadas em 2012, durante o tempo de Passos Coelho e tal, e aí é que está, digamos, a gênese de todo este problema. Portanto, e ninguém disse que o Passos sucedeu a 8 anos de governo PS. E como é que é possível, quer dizer, passar todo este tempo, usar um argumentário tão fraco e, acima de tudo, que os portugueses não sejam mais exigentes, digamos, na dimensão política. Portanto, António Costa tem que dar respostas políticas. E vamos olhar agora para as exigências dos médicos neste braço de ferro com o Governo. Luísa Guiar Conraria, há constrangimentos em urgências de pelo menos 40 hospitais pelo país fora, Braga, onde vives, não é exceção. Olhando para aquilo que pedem os médicos, passar de 40 para 35 horas de horário semanal, não vem complicar ainda mais, tendo em conta a falta de profissionais e as dificuldades visíveis em completar as escalas que estão a fechar urgências, lá está. Quer dizer, isso é evidente, não é? Portanto, acho que nem sequer dá para discutir isso. Claro que se passam de 40 para 35 horas com os mesmos. Mas parece que o Governo está receptivo a baixar. Isto é uma forma de aumentar o salário. Isto é uma forma de aumentar o salário. O Ministro disse isso. Atenção. Quando o horário da função pública baixou de 40 para 35 horas, os médicos mantiveram-se nas 40, mas tiveram uma revisão salarial correspondente a isso, que negociaram dessa forma. E, portanto, ao baixarem para 35 horas, e sem perder, ficam com o aumento salarial que tiveram, com o extra salarial que tiveram para ter as 40 horas, e agora dão 35. Portanto, isto corresponde a um aumento salarial. E estão a exigir 30% de aumento salarial também. Sim, isso depois é outra parte. Mas eu queria voltar atrás, porque eu queria voltar à questão da responsabilidade política. Aliás, falas de Braga, eu acho que Braga é um ótimo exemplo. Porque Braga tinha um hospital que funcionava maravilhosamente. E que foi várias vezes eleito como o melhor hospital do país de média dimensão. Não, claro que não é um hospital de grande dimensão, como os de Porto, Coimbra e Lisboa, mas era dentro dos hospitais de média dimensão, era dos melhores do país, funcionava bem. Mas, Luís, é para uma cidade de média dimensão, portanto, em termos relativos, o que é, não é? Eu estou a dizer que o hospital diz. Não, desculpa, estou só a corrigir o João. Não necessariamente, não é? Portanto, o hospital não é apenas a questão da dimensão, depois tem a ver também com o tipo de valências extremamente específicas que oferece, que faz com que um hospital maior vai receber casos complicados que um hospital de média dimensão ou de pequena dimensão não recebe, e, portanto, isto não é apenas proporcional à população que serve. Sim, será o caso de Coimbra, não é? Estava a falar ao João, estava a dizer ao João, não é? Está bem, é o caso. Há uma diferenciação, sim. Mas não impede a avaliação que o Luís ia fazer. Não, claro que não. É o caso de Coimbra, que é um hospital central e, portanto, grande, dos maiores, e, portanto, sim, o Hospital Universitário de Coimbra. Mas, portanto, nós tínhamos aqui um hospital que funcionava bem e que deixou de funcionar
porque, ou pelo menos, não sei se foi por causa disso, mas muito provavelmente por causa disso, porque se acabou com o PPP que aqui havia e voltámos a ter uma gestão pública. E, portanto, quando alguém se queixa, como António Costa se queixa, de que o problema não é dinheiro, mas o problema é de gestão, então aqui cabe mesmo a pergunta de, ok, mas então porquê que quer dizer, nós já sabemos que o Estado é péssimo a gerir. Quer dizer, o caso EFASEC é um belo exemplo disso, já falámos. O Estado é péssimo a gerir. Se a questão é de gestão, se há dinheiro, e de facto o orçamento da saúde aumentou muito nos últimos anos, se a questão não é o dinheiro, se a questão é a gestão, então temos de chamar à pedra quem, no lado da gestão, tomou a decisão de ir para o lado errado, que foi acabar com as PPPs, tornando os hospitais que deixaram de ser PPPs bastante mais ineficientes e com bastantes mais problemas e mais caros, é tudo negativo, e apostou numa gestão pública. Portanto, e isto era algo que eu aqui estou com o Jorge Fernandes, que acho que a responsabilidade é de António Costa. Não é deste ministro e não é deste novo CEO. De facto, acho que, apesar de tudo, estão-se a esforçar, reconhecem os problemas e estão a tentar resolvê-los. Agora vamos ver se os conseguem resolver a longo prazo ou não. Mas a situação foi criada pelos governos de António Costa. E agora, uma pessoa aqui, eu volto aqui um bocado, às vezes fico um bocado como o Jorge Fernandes, aqui desiludido, quer dizer, às vezes eu não sei o que é que hei de dizer, porque quem fez isto e quem esteve durante vários anos como Ministro da Educação e como Ministro da Saúde e que deixou isto neste estado foi Marta Temido, que era das ministras mais populares do governo e continua a ser tão popular que se fala dela para ser candidata à Câmara de Lisboa. Quer dizer, quando os portugueses têm este nível de exigência e de atribuição de responsabilidades políticas, não há muito a fazer. Uhum. Eu posso falar dos 30%, mas os 30% que estão a exigir é simplesmente negociação, não é? Portanto, agora cada um pede o mais que pode e depois no fim vamos ver qual é o resultado, sendo evidente que os médicos têm um poder negocial muito maior do que têm os professores, por exemplo. Mas pronto. Se António Costa deve dar a cara, a verdade é que a pasta está entregue a Manuel Pizarro. João Marcos de Almeida, se este vier a ser o pior mês de sempre, o Ministro da Saúde tem de seguir o exemplo que Marta Temido seguiu quando se demitiu? Não, claro que não. Essa coisa. Eu tenho sido sempre consistente neste programa. É quase uma regra minha. Eu acho que a demissão de ministros não resolve as coisas. É apenas uma maneira de continuar a desculpabilizar o principal responsável, que é o Primeiro-Ministro. O que é que adianta ele demitir? Será que arranjar um novo ministro vai mudar as coisas? Claro que não vai mudar nada as coisas. Portanto, acho que o ministro não se deve demitir e acho que é um erro se os partidos da oposição vierem pedir a demissão do ministro. Isto é muito mais profundo do que a questão do ministro. Tal como, por exemplo, e nós vemos estas tentativas de atacar os médicos, responsabilizando-se pelos problemas do Serviço Nacional de Saúde. É o mesmo, quando muitas vezes, e isto são pessoas próximas do governo, e às vezes até do governo, também atacam professores para responsabilizar pelos problemas das políticas de educação. Não vale a pena atacar os profissionais. Eles não são os culpados do que se passa, nem no Serviço Nacional de Saúde, nem na educação pública. São decisões políticas absolutamente erradas. Aliás, eu estou convencido que a única maneira de resolver o problema do Serviço Nacional de Saúde era haver uma lei que dissesse assim: todos os funcionários dos partidos políticos só podem usar o Serviço Nacional de Saúde. Não podem usar qualquer outro hospital. Só usam o Serviço Nacional de Saúde. E garanto-vos que eles começavam a resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde. E depois há outro ponto que eu acho que é fundamental, que foi o que o Luís disse. Foi o erro tremendo, e esse erro o responsável é António Costa, de acabar com as PPPs. É um erro tremendo, e estes ataques sucessivos aos grupos de saúde privados, e que foi preciso atacá-los para poder atacar com as PPPs, que obviamente as PPPs são feitas com grupos de saúde privados, e continuamos a ouvir falar, e muitas vezes pessoas do PS e de outros partidos de esquerda, dos lucros dos grupos privados, não é? Os grupos privados de saúde têm lucros porque o Serviço Nacional de Saúde não funcionam bem. Não há nenhum português que tenha prazer em gastar dinheiro. Há aqui um trunfo, só rapidamente. Mas deixa-me só acabar. Não há nenhum português que tenha prazer em gastar dinheiro em consultas, em ir ao médico, em operações, em cirurgias, se o Serviço Nacional de Saúde funcionasse lindamente e pudesse fazer esses serviços de graça. Esse é que é o ponto. E, portanto, deixem de olhar para os lucros, e o que interessa é perceber qual é o melhor sistema para cuidar da saúde dos portugueses. Isso é que é fundamental, é cuidar da saúde dos portugueses. E, portanto,
como disse o Luís, eu concordo em absoluto, o que é fundamental é haver uma mudança de orientação política e voltar às PPPs. E outro ponto mais profundo, eu também acho, sinceramente, uma coisa. Na altura dizia-se da União Soviética, na altura da perestroika na União Soviética, citava-se muito Tocqueville, quando ele disse na Democracia na América, o pior momento de um mau governo é quando se procura de reformar. E às vezes uma pessoa pensa isso em relação ao Serviço Nacional de Saúde, que o pior momento de um mau serviço é quando se procura reformar. Quer dizer, não são as pessoas que levaram o Serviço Nacional de Saúde ao estado em que ele está que vão conseguir mudá-lo. E eu posso-vos garantir uma coisa. Hoje é dia 3 de novembro, lembrem-se, daqui a um ano, daqui a 2 anos, eu espero que o Fora do Baralho dure mais uns anos, vamos voltar a discutir os piores meses do Serviço Nacional de Saúde, os problemas do Serviço Nacional de Saúde, porque as pessoas que estão no governo são as pessoas que em grande medida causaram os problemas do Serviço Nacional de Saúde. Acreditar que eles vão melhorar os problemas que causaram é ter uma fé enorme que eu não tenho. Eu quero só dizer uma ou duas coisas muito rápidas. É evidente que os privados fazem lucros, entre outras coisas, porque o Serviço Nacional de Saúde está no estado em que está. No entanto, nós temos, apesar de tudo, um setor privado de saúde com muitíssimo pouca regulação de preço, para não dizer nenhuma regulação de preço, o que é uma verdadeira originalidade no contexto da União Europeia, mas isso obviamente tínhamos que estar a falar. Susana, mas isso compete ao regulador fazer. Pois está bem, mas não é dos privados, porque é que o regulador não o faz? Com certeza. E depois... Não é? Sim. Eu quando defendo a economia privada, Susana, eu defendo que haja reguladores Não, mas fortes. eu estou a falar de regulação de preço. Não sei se me acompanhavas na regulação de preço. Mas estou a falar disso. Não interessa, mas é preciso perceber se o regulador acha que deve regular os preços, que regule e que discuta com quem presta esse Boa sorte com os interesses instalados, João, neste país. Sim, muito rápido. Não, e esses grupos privados também vivem do orçamento do SNS, porque também lhes são subcontratados serviços. Portanto, não é apenas da desgraça do SNS que eles vivem. Ou seja, há de facto, enfim, tínhamos que falar muitíssimo sobre isso, mas há de facto um problema na arquitetura do sistema. E depois, só para terminar, Passos Coelho, houve uma diminuição dos salários nessa altura, como o Luís já aludiu ela, não vou repetir, mas que objetivamente também fomentou esta fuga de quadros para o setor privado sem nenhuma regulação de preço e digamos, com muita capacidade para gerar lucros e para oferecer boas condições de trabalho. Mas, ou seja, fomentou, e isso também significa que havia um propósito claro de Passos Coelho em fomentar isso. Mas eu também não acho Susana, que... mas já tiveram 8 anos para acabar com isso. Está bem, pronto, e agora temos tempo para mas quer dizer, não vamos... isto vem de trás, efetivamente vem de trás. Vamos ver se vem aí ou não uma desgraça no Serviço Nacional de Saúde, se vai ser ou não o pior mês de sempre. Estaremos cá todas as sextas-feiras de novembro para analisar o que se vai passar. Para quem nos ouve no Spotify, vai estar por lá uma pergunta: vai ser ou não o pior mês de sempre no SNS? Até para a semana, ao meio-dia.